Livro de João, capítulo de número 18. Evangelho de São João, capítulo de número 18, versículo de número 15. Aleluia. Peço à igreja que esteja em espírito de oração, amém? Aleluia. Não tire o seu pensamento da casa do Senhor nesse momento, amém? A palavra do Senhor diz assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou à porta do lado de fora. Então o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou à criada que cuidava da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada que cuidava da porta perguntou a Pedro: Tu também não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali os servos e os guardas, os quais haviam acendido uma fogueira e se aqueciam, pois fazia frio. Pedro também estava ali, em pé, no meio deles, esquentando-se. Então o sumo sacerdote passou a interrogar Jesus acerca dos seus discípulos e do seu ensino. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam. Nada falei em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes falei. Eles sabem o que eu disse. Tendo dito isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: Se falei mal, mostra esse mal. Mas se falei o que é correto, por que me agrides? Então Anás enviou amarrando a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro ainda estava ali, esquentando-se. Perguntaram-lhe então: Tu também não és um dos seus discípulos? Mas ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Acaso não te vi com ele no jardim? Pedro negou outra vez e imediatamente o galo cantou. Agora lá no versículo de número 39. Todavia, tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos responderam, gritando: Este não, mas Barrabás era um líder rebelde. Amém? Eu peço aos irmãos que fiquem em espírito de oração. Já volto aqui, só um segundo. Amém, irmãos? A palavra do Senhor nos diz aqui sobre Pedro. Podeis assentar. Quando Pedro
nega a Jesus. E uma das características que nós vemos quando Pedro ele nega Jesus é que ele faz isso por 3 vezes. Ele nega Jesus no momento de maior aflição de Jesus. E ele pega e nega a Jesus por 3 vezes. E à medida que ele vai negando ali, passa um, passa outro, passa um, passa outro, as pessoas falam o quê? Mas você se parece com ele, você fala como ele, você anda com ele como ele andava. Eles vão falando características de Jesus em Pedro. E mesmo assim Pedro nega Jesus 3 vezes. Eu quero dizer para você nessa noite, a palavra do Senhor nos diz que se nós quisermos seguir a Jesus, pegue a sua cruz e siga-o. Pegue você a sua cruz e siga ele. Se você ficar naquela situação, eu não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se eu vou até lá, se eu não vou. Eu quero dizer para vocês, o diabo só espera uma brecha. Ele só espera uma brecha para ele poder entrar e roubar, matar e destruir. Quando nós estamos hoje vivendo, está sendo comemorado hoje, né? A sexta-feira da paixão. E aí muitas pessoas, você pode perguntar, é um dia triste? Quem acha que hoje é um dia triste? Tem alguém que acha? Levante sua mão aí. E acha que é um dia triste? Hoje não é um dia triste. Porque se não tivesse acontecido essa sexta-feira da paixão lá, 2 milhões de anos atrás, nós ainda estaríamos sacrificando pombinhas e ovelhas pelos nossos pecados. Então hoje não é um dia triste, hoje é um dia alegre, porque através da morte de Jesus Cristo é que nós temos vida e vida em abundância. É através da morte de Jesus Cristo que eu não preciso mais sacrificar pombinhas, sacrificar cordeiro, não preciso sacrificar nada disso mais, porque a própria ovelha muda, que era Jesus, foi sacrificado por nós. Mas o que tem isso a ver com Pedro? Primeiro, a negativa de Pedro em negar aquele com quem ele andava. A Bíblia diz assim: maldito é o homem que confia no próprio homem. Quantas vezes nós confiamos no homem e achamos que o homem vai trazer para nós aquilo que nos interessa, aquilo que vai ser bom para nós, e ele passa a perna em nós e acaba nos derrubando. Mas naquele tempo também havia o costume de soltar um prisioneiro no dia da Páscoa, no antecedente à Páscoa. E aí chega lá, Pilatos pergunta, e aí, quem que vocês querem que eu solte? Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Todo o povo lá gritou, não, solta Barrabás. E Barrabás era quem? Era um assassino, salteador, era um cara que perturbava, e preferiram soltar Barrabás do que Jesus. Nessa noite, eu quero dizer para você que muitas pessoas têm escolhido Barrabás. Muitas pessoas têm escolhido andar com Barrabás, andar como Barrabás andava. Tem muitas pessoas optando por estar vivendo como Barrabás vivia, e trocando o amor de Jesus pelos corinais que Barrabás oferece. Quando Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, o galo canta, e ele entra numa tristeza profunda, porque o próprio Jesus falou para ele: você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Quantas vezes você não precisa nem esperar o galo cantar, né? Você já nega Jesus. Nega Jesus com o seu testemunho, nega Jesus com a sua vida, nega Jesus com as suas atitudes, nega Jesus. Eu sempre procuro falar para as pessoas: eu tenho uma decisão a tomar, então se pergunte, o que Jesus faria no teu lugar? O que Jesus faria no teu lugar? Jesus, ele simplesmente daria uma banana para uma pessoa e pronto? Jesus deixaria de cuidar ou ele cuidaria? Muitos de nós estamos acostumados a ficar no nosso mundinho, na nossa redoma, e ficar ali, e não quer sair dali, porque se sair dali é o dodói, se sair dali ele não aguenta uma chibatada. Mas Jesus tomou 40 de um instrumento chamado azorrague, cujas pontas dele eram feitas de ossos, esferas. Aquilo quando batia na carne, arrancava um pedaço da carne.
Quando Jesus já havia apanhado pra caramba, eles dobram Jesus ali, enrolam Jesus num lençol, porque ele estava semi-nu. E aí o que acontece? Deixa ele lá para ser julgado durante o dia. Quando chega de manhã, os soldados chegam lá e arrancam aquele lençol, e todas aquelas feridas se abrem novamente. Jesus é preparado para ser levado ao Gólgota, mais conhecido como caveira, local da caveira, aonde seria crucificado. Mas para chegar ao Gólgota, Jesus ainda teria que carregar a sua cruz. Teria que carregar a sua cruz, só que aquela cruz que estava lá não foi feita para Jesus. Aquela cruz que estava lá não foi lavrada, ela não foi feita para Jesus. E chega um momento da caminhada, Jesus tem uma queda, tem duas quedas, vai passando um sirineu. E o sirineu vai passando, e de repente, esse sirineu é chamado, ajuda ele a levar a cruz. E ele carrega por um pedaço a cruz de Jesus. Quando Jesus chega lá em cima, no Gólgota, eles vão pregar Jesus na cruz. E crucifica de um lado, crucifica de outro, crucifica nos pés. E de repente, eles vão levantar Jesus naquela cruz. E o peso do corpo de Jesus vem à frente. E ali, os omoplatas de Jesus são comprimidos. Mas como Jesus sabia que Deus não recebia sacrifício de carne sufocada, Jesus ele tenta subir sobre os seus pés, para que ele possa respirar. E aí vem aquelas moscas, mosquitos, vão posando ali, sem falar que uma coroa de espinhos perfeita tem espinhos de até 15 centímetros. E aí o que acontece? Cravam aquilo na cabeça de Jesus e que pregam uma placa escrito I. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E se passa. E do lado direito de Jesus tem um, do lado esquerdo de Jesus tem outro. E são os três crucificados ali. De repente, está ali a mãe de Jesus, Maria, está ali outras mulheres, estavam ali outras pessoas, soldados. E o que acontece? Chega um determinado momento, o próprio Satanás estava ali também. Porque Satanás estava aguardando um momento maior, um desfecho maior dessa história toda. Satanás queria algo de Jesus. Mas só que ele se esquece de um detalhe: Jesus não é bobo. E muito menos Jesus é tão fraco como nós. Daqueles que são pregados, recebe o próprio diabo ali, né? E fala: tu não é o rei dos judeus, salva você e salva eu também. É aquele que hoje na igreja é aquele que só vem buscar a bênção. Ele não está nem aí para o dono da bênção, ele quer pegar só a bênção. O outro recebe o Espírito Santo e fala: mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala para ele assim: hoje ainda entrarás comigo no paraíso. E aí o que acontece? Passa-se mais algum tempo, Jesus pede água, eles lhe oferecem vinagre. Já bebeu vinagre? Ele pede água e oferecem a ele vinagre. E aí Jesus fala uma frase que arrebenta com o mundo espiritual do diabo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que Satanás estava ali esperando? Se Jesus não falasse isso, ele iria tentar tocar no espírito de Jesus. Mas Jesus fala para o Pai: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali ele tomba a sua cabeça, irmão. Aqueles dois que estavam lá são-lhe quebrados as pernas. Eram quebrados as pernas. Mas Jesus eles enviaram uma lança, e essa lança vai até próximo do coração, para confirmar que Jesus estava morto. E Jesus não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Não lhe quebrou nenhum osso. E na hora que tem tudo aquilo ali, o inferno pegando fogo, todo mundo lá agitando. Oh, tá, agora é festa, agora é isso, agora é aquilo. De repente, abre-se as portas e entra quem?
glória. E ele toma a chave do inferno da mão do diabo. Decanta lá, ele canta lá. Ele toma a chave do inferno da mão do diabo. Ele vai lá, fala para todos aqueles que já estavam lá: eu sou Jesus, o Filho do Altíssimo. Eu morri e vim aqui para mostrar para vocês que eu sou o Filho do Pai. E ele vai até o paraíso, pega as pessoas que estavam lá e elas são assuntas com ele. E o famigerado do diabo não tem nem a chave da casa dele. E fica querendo dar trabalho. Decanta lá, Senhor, canta lá. Passa-se os 24 horas e no terceiro dia, várias mulheres vão cedo para embalsamar o corpo de Jesus, que era o costume daquela época, perfumar o corpo daquele que morreu. E chega lá, tem um rapaz sentado lá na pedra lá, um anjo. E o anjo fala para aquelas mulheres: quem que você está procurando? Esse Jesus que você está procurando aí já ressuscitou. E Maria sai correndo, vai falar para os outros. E eles vão correndo e eles veem que a porta, que a pedra já estava retirada, não tinha mais nada ali dentro. E aí, numa sequência de 40 e poucos dias, Jesus vai aparecendo aos seus discípulos. Mas o que eu quero é enfatizar, amados irmãos, porque a história da crucificação todos conhecem. O que eu quero enfatizar aqui é o discípulo que anda com o seu mestre. Ele tem as mesmas características do mestre. Vocês podem ver que todos que falaram com Pedro, e Pedro negou, eles falaram uma característica de Jesus: você parece com ele, você fala como ele, você anda como ele, eu acho que eu te vi com ele. Nós não podemos deixar, amados irmãos, e não podemos ser apenas crentes que sentam na cadeira e limpam a cadeira com as suas nádegas. Não, nós temos que seguir aquele por quem essa igreja milita. A palavra do Senhor nos diz lá em Atos que nós seguimos a doutrina dos apóstolos. E quem ensinou os apóstolos? Foi o próprio Jesus. Numa virada de tempo, eles deixam de ser discípulos para se tornarem apóstolos. Amados irmãos, nessa noite eu quero dizer para você: hoje não é um dia de tristeza, hoje é um dia de alegria, porque se não fosse pela morte de Jesus na cruz, todos nós já estávamos condenados ao inferno. Todos nós já estávamos condenados ao inferno. Mas, pela misericórdia de Deus, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero dizer uma coisa para vocês, e vocês devem prestar atenção no que eu vou dizer. Por mais que nós sabemos que nós estamos numa batalha, que essa vitória já é nossa, ela já foi conquistada na cruz. Ela já foi conquistada na cruz. Por mais que nós saibamos disso, é importante também salientar: o nosso adversário também sabe. E ele conhece tanto as nossas fraquezas, quanto aquilo que nós achamos que somos fortes. Então, essa noite, a grande lição que fica para você: não dê brecha para o inimigo. Não dê brecha para o diabo. Porque o diabo, todos os dias, ele trabalha para lançar a tua alma no inferno, através de amarguras, através de situações de ódio, de rancores, através de pensamentos, através de todo tipo de situação. Domingo passado nós tivemos a ceia do Senhor e eu falei: quem não estiver com o seu coração voltado totalmente ao Senhor, não toca na ceia. Porque quando você toca na ceia do Senhor, você está tocando no corpo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a palavra diz que existem muitas pessoas fracas no nosso meio. Pessoas que não conseguem. Eu fico bom de ver, já falei isso algumas vezes. Tem pessoas que ficam falando assim: não, eu piso na cabeça do diabo, eu piso, eu faço, mas no primeiro que está lá de dentro, a pessoa sai correndo. Você não está aqui para ficar lutando com o diabo, não. Até porque seria uma luta desigual.
por ele conhecer tudo da sua vida. Seria uma luta desigual. Você está aqui para viver em santidade, porque quem vive em santidade verá a Deus, e quem não vive em santidade não verá a Deus. A Bíblia nos dá uma lição muito grande. Ela fala o seguinte: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você resistir, ele é que vai fugir de você. E a palavra também nos fala lá em Efésios sobre a armadura, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, sandália da preparação do evangelho. Se você, meu irmão, não está revestido dessa armadura, você está a ponto de morrer na batalha. Porque se você não está paramentado para lutar, qualquer dardo inflamado do inimigo vai atingir você. E o primeiro lugar que o inimigo ele quer atingir você é na sua mente, é trabalhar na sua mente. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala para as pessoas. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você diz para as pessoas, porque há poder nas nossas palavras. Quantos filhos nós vemos aí desgarrados, prostitutas? Quantos filhos nós vemos aí usuários de droga? Quantos filhos nós vemos aí ladrão? Mas você vai ver a fundo, estudar a história daquela família. Você vai ver que a mãe jogou os filhos nessa situação. O pai jogou o filho nessa situação. Quando você crescer, você não vai virar nada, não. Quando você crescer, você vai virar uma prostituta. Você vai virar um usuário de droga. Olha o que você é, e não sei o quê. O próprio pai, a mãe, faz isso com o filho. O próprio pai e a mãe jogam o filho dentro do inferno. E depois vem com a maior cara de pau na igreja e fala assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo com meu filho. O meu filho desgarrou. O meu filho não sei o quê. O meu filho não sei mais o quê. Tá, mas espera aí. Vamos começar. Como é que é esse relacionamento de vocês em vez de pastor, eu já fiz muita coisa errada. Eu já falei isso, falei aquilo outro, etc e tal. Nossa, eu fui muito ruim com meu filho. Tá, agora você quer o quê? O que você quer agora? Você quer que Deus vá lá, passe uma borracha em tudo que você falou e segura tudo? Não é assim não. As coisas não funcionam assim. Nós temos que ter papas na língua. A própria palavra diz no livro de Tiago que a língua é um mal carregado de veneno. Um mal incontínuo carregado de veneno. A mesma boca que abençoa é a mesma boca que amaldiçoa. E nós temos visto tantas coisas acontecerem dessa forma. Tantas coisas nós temos visto as pessoas agirem dessa forma. Uma hora abençoa o filho, na outra hora amaldiçoa o filho. Uma hora abençoa o filho, na outra hora amaldiçoa o filho. Amados, aqui na igreja nós não estamos preocupados com o número de pessoas. Nós estamos preocupados em formar discípulos. Discípulos que, da mesma forma como eu fui formado, serão formados, entregarão a palavra de Deus como ela deve ser pregada, com intrepidez, com autoridade, sem ficar procurando destino na Bíblia para justificar o meu pecado, para justificar o que eu erro. E eu quero dizer para muitos aqui, muitos têm dado ouvidos a vozes de terceiros. Muitos têm dado ouvidos a voz de terceiros. E aí a gente começa a ver situações acontecendo, porque ao invés de você ouvir Jesus, você está ouvindo o que o diabo está soprando no teu ouvido. E aí depois você quer dizer: mas por que aconteceu isso? Eu não lembro de nada, que não sei o que. Não, lembra sim. Lembra sim. Muitas vezes o diabo falou para você: vai, não tem nada a ver. Vai, tá tranquilo. E quando você percebeu, você já estava dentro do buraco, já estava caído dentro do buraco. E o pior, você não conseguia ver uma luz na manhã. Ainda que o nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Você não estava percebendo o Senhor intervalo. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é o Espírito Santo apartar dele. É o Espírito Santo se afastar dele. É a pior sensação que você pode sentir. É o Espírito Santo se apartar de você. Portanto, não entristeçais o Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo, tem muita gente que não entende isso. Da mesma forma que o nosso corpo é um corpo tripartido, corpo, alma e espírito, existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que tem gente que acha que porque o Espírito Santo está em terceiro, ele tem menor importância do que os outros. Mas saiba de uma coisa: você pode falar qualquer coisa que você quiser de Deus. Se você odeia Deus, que Deus não vale nada, que Deus não sei o quê. Se você se arrepender, Deus te perdoa. Você pode falar qualquer coisa de Jesus. Se você se arrepender, Deus te perdoa. Mas toca no Espírito Santo para você ver. Blasfema contra ele para você ver. Você perde a sua salvação. E você pode ganhar depois 50 milhões de almas. Você perdeu a sua salvação. E que vale o mundo inteiro se você perder a sua alma. E eu quero dizer nessa noite: não jogue fora o que Deus tem colocado na tua mão. Não jogue fora o que você tem aprendido aqui nessa igreja. Não jogue fora a doutrina dos apóstolos que é pregada aqui e em outros lugares também. Por quê? Porque nós somos uma igreja que prega a doutrina dos apóstolos. Nós pregamos aquilo que Jesus pregava. E se a palavra dele fala para nós amarmos uns aos outros como a nós mesmos, é isso que nós temos que fazer. E a palavra diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que creem. Amados irmãos, se os sinais que a palavra de Deus fala não acompanham você, tem alguma coisa errada aí, ué. Outro dia eu vi um pastor falando: hoje não existe mais milagres na igreja, só se for na dele, na nossa que tem milagre, já vi milagre acontecer aqui. Decanta lá, subcanta lá. E eles diziam que não há mais milagres. Outros dizem que os dons espirituais foram para o tempo lá atrás. Não, é para os dias de hoje. Porque se nós não tivéssemos o Espírito Santo para nos dar a palavra de ciência, palavra de sabedoria, dom de cura, discernimento de espírito, operação de maravilhas e outros dons mais, a igreja seria morta. Mas o amigo do noivo, que é o Espírito Santo, ele traz os presentes do noivo para a noiva. Então, ontem eu conversava com uma pessoa, ela dizia: eu tenho vontade de estar aqui em casa, no meu cantinho, deitado aqui, que eu acho que é melhor. Eu falei: é engraçado, então você foi para a igreja só para receber a bênção, o dono da bênção você não quer. Eu digo para você uma coisa sem medo de errar: quem estiver fora da igreja, quando Jesus voltar, ele não faz parte da noiva, então ele não sobe. Vai ser igualzinho aquelas 10 virgens lá, só 5 que estavam preparadas, as outras 5 ficaram para fora. E aí não vai adiantar você chorar, não vai adiantar você ranger dente, não vai adiantar você gritar, não vai adiantar você fazer nada, porque você já ficou de fora. Ficou de fora das bodas do Cordeiro. Amados irmãos, hoje é o culto de sexta-feira. Geralmente no culto de sexta-feira nós oramos forte. Oramos. Nós já estamos em batalha espiritual, desde nós botando o pé aqui dentro. Desde a hora que nós chegamos, nós já estamos em batalha espiritual. Mas a falta que muitos irmãos não entendem certas coisas, porque nos dias que nós explicamos como você guerreia, como que você luta, como que você batalha, você prefere dormir que é mais tarde, você prefere não vir no culto, você acha que o culto de ensino é um culto chato. Para mim, tirando o culto de Santa Ceia, é o principal culto. É o principal culto para que você possa aprender a lutar. De que adianta você vestir a armadura do Senhor se você não sabe lutar? De que adianta você falar: não, estou pronto para batalha. No primeiro soco, você vê o primeiro gigante, você quer sair vazado, você quer correr. Cada gigante que você derrota, o próximo será maior. Cada gigante que você derrota, o próximo será maior. Eu quero dizer uma coisa para você: não brigue com o Senhor. Não brigue com o Senhor. Olha para a tua vida com o cego que tem para ser consertado, porque Jesus está voltando. Jesus
voltando. Volta para os caminhos do Senhor. Se você acha que aqui no dia que você levantou a mão, aceitou Jesus, não foi, vá, aceita Jesus de novo aí, meu filho. Converte esse coração duro, mas esteja com o seu coração livre para que o Espírito Santo possa entrar. A palavra do Senhor diz que o Senhor está à porta e bate. Muitas pessoas acham que essa interpretação é uma interpretação apenas pessoal. Claro, ela pode ser vista como uma interpretação pessoal, mas ela pode também ser uma interpretação para a igreja, porque muitas igrejas tiraram Jesus do centro dela. Decanta lá, se canta lá. Tiraram Jesus do centro dela e colocaram tudo qualquer coisa na frente, menos Jesus Cristo. Muitas igrejas, Jesus não se faz mais presente nela. E você chega lá, é a mesma coisa que você está num lugar que é só gelo. Não tem glória a Deus, não tem um aleluia, não tem um hino, não tem uma pessoa expressando o amor ali, a graça do Senhor, não tem uma pessoa ali que derrama uma lágrima, não por emoção, mas porque o Espírito Santo está agindo, não tem uma pessoa ali que dá um grito de glória a Deus e fala: Senhor, eu sou pecador, mas eu estou arrependido, me livre do mal. Não tem. Por quê? Porque o Espírito Santo vou colocar para fora. Quando nós entendemos, amados irmãos, que sem Jesus nós não somos nada, sem o Espírito Santo nós não somos nada, e sem Deus nós não somos nada, nós temos que passar a dar valor no sacrifício de Jesus na cruz. Porque o sacrifício de Jesus na cruz é que te deu a oportunidade de você, pelo poder da palavra, ter chegado até aqui. Decanta lá, balácio, canta lá. Rei balácio, canta lá, balácio. Oh Espírito Santo de Deus. Amanhã, durante muito tempo aí, ó, 40 dias, sei lá, quantos dias tem. Eu trabalhei em casa com as pessoas não bebiam, não comia carne, não fazia nada. Mas chegava no sábado, aleluia, a pessoa não estava capeta de pessoa. Fazia tudo pior, ela fazia no sábado, baile de não sei do que, baile não sei das quantas. Conheci cara que ficava com o relógio na mão, esperando a meia-noite no sábado, aleluia, para poder cair na gandaia. Eu lembro também, lá na roça, tinha um tal de, esqueci como é que chama agora, o negócio de Judas lá, ia maiar o Judas, né? Aí de noite eles roubavam as coisas, e no sábado, aleluia, eles iam lá bater o Judas, tirar o Judas, um monte de coisa, né? Tinha muito que mais antigo de roça, sabe que tinha essas coisas mesmo. Mas as pessoas têm que entender uma coisa: o nosso Deus, Ele ainda faz milagres. O nosso Deus ainda salva vidas. O nosso Deus ainda dá livramentos. Quantas pessoas aí que já tiveram livramentos aí, grandes livramentos, livramentos de morte, livramentos de doença. Quantos de nós éramos promíscuos? Quantos de nós íamos para o carnaval, ficavam com todo mundo, e nós fomos livres do vírus da AIDS, nós fomos livres das doenças infecciosas. Quantos de nós cheiravam a carreira de porco e poderia, a pessoa dar até overdose, mas o Senhor nos guardou para quê? Para que hoje nós pudéssemos estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Então eu quero dizer para você: não seja como Pedro foi, que no momento da adversidade ele negou Jesus 3 vezes. Se o inimigo está te oferecendo um prato, você nega, mas se o Senhor te oferecer, pega e coma. Se o diabo vier te oferecer riqueza, isso, aquilo, outro, toma cuidado. Você não sabe de onde veio. Mas se o Senhor trouxer para a tua vida algo, receba de bom grado, porque o que vem de Deus é bom. A palavra do Senhor fala que se nós estivermos cansados, a palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. Então, amado irmão, não é aqui que você vai descansar, não. É lá no esconderijo do Altíssimo. É debaixo da mão do Senhor. É debaixo das asas
ficar lá assim, às vezes você fica preocupado. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu errei? Todos nós vamos errar. Agora, uma coisa é você errar consciente, e outra coisa é você errar inconsciente. Se você nunca ouviu que determinada coisa é pecado, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Mas se você ouviu que algo é pecado, então trabalha para tirar essas coisas da tua vida. O nosso Deus, Ele não é um Deus de brincadeira. Apesar de ele ter senso de humor, mas Ele não é um Deus de brincadeira. O servo do Senhor precisa ser uma pessoa que busca na face do Senhor, seja de dia, seja de noite, seja de tarde. Como é que você pode orar, gritar, clamar, se o teu coração está cheio de podridão? Como é que você pode falar que ama o seu irmão, que ama a Deus, se você não ama o seu irmão que está do teu lado? Como é que você quer louvar o Senhor, cantar o Senhor, se você só abre a boca dentro da igreja, vai cantar, mas quando você está na folha, é palavrão, xinga os outros, não sei o quê. Como é que você quer honrar o seu mestre, Jesus, se você é viciado na pornografia? Se para você postar foto pelada no Facebook, lá não te interessa. Você está mais interessado em curtida, está mais interessado em quantos caras, em quantos não sei o que você vai ter. Saiba de uma coisa, meu filho, para você ser salvo, não precisa de um carro. Você precisa de um sim. Para você ir para o céu. Você não precisa de um carro, você precisa de um sim. É o sim de aceitar Jesus como o único salvador da sua vida. Quem está muito preocupado com o carro, com quantos carros eu tenho 200 milhões de seguidores. Você pode ter 1 bilhão de seguidores e ir para o inferno com esse 1 bilhão, meu. Você pode ter 1 bilhão de seguidores e ir para o inferno com esse 1 bilhão de seguidores aí. Chegou o tempo que nós não estamos mais aqui para ficar pregando a escolinha da serpente, da cobrinha que falou no ouvido da Eva e tal. Não estamos aqui para espalhar. Nós estamos aqui para pregar as epístolas de Paulo, pregar o Evangelho, pregar a comida sólida para você enfrentar a caminhada. Criança que nós ensinamos lá na salinha lá, essas coisinhas básicas da Bíblia. Agora, para nós que já somos adultos, nós já entendemos o que nós temos que falar. Nós já entendemos o que nós temos que pregar. E eu quero dizer para você, talvez você hoje está sendo aquele ladrão, que estava do lado de Jesus, e falou com ele: salva-te a ti e a mim mesmo. Você só quer a bênção. Você só quer pôr a mão e pegar. E nessa noite, meu, a palavra do Senhor fala, não me lembro aonde. Tem até uma música do Casparrinha que fala, né? Nessa noite pedirão a sua alma. Pedirão a sua alma louco. De que adianta 10 mil camas para dormir? Jesus pode voltar para nós agora, mas Ele pode voltar só para você daqui 2 minutos. Ele pode voltar para você daqui a 1 minuto. E se Ele voltar agora, para onde você vai? Direita ou esquerda? Para onde tu vai? Porque quem escolhe para onde a tua alma vai é você. A Bíblia diz que com Ele o céu é tomado por esforço. Se você não luta pela sua salvação, isso quer dizer que você está lutando por outras coisas. E nessa noite eu quero dizer para você isso. Quando Pedro nega Jesus, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, nas 3 vezes, a pessoa para quem ele nega Jesus dá as características do mestre. Quem anda com o seu discipulador, quem anda com o seu pastor, quem anda com o seu mestre, vai adquirindo o gosto do mestre, vai adquirindo a palavra do mestre,
vai aprendendo a ministrar, assim como o seu mestre vai ensinando. E nenhum de nós vai estar em pé de igualdade com aquele que nos ensinou. Eu falo isso não por mim, porque sou pequeno e falho, mas eu falo isso pelos meus mestres que eu tive no passado, que eram homens verdadeiramente de Deus, homens da Bíblia dessa grossura, de tanto ler, a Bíblia nem fechada, estava aberta, tanto que lia a palavra. Hoje o crente tem vergonha de carregar a Bíblia, não quer trazer Bíblia para a igreja, não, vou ler no celular. Não quer carregar a Bíblia, ele não quer ser reconhecido como cristão, como servo de Deus, como crente, como carregador de rapadura. Ele não quer ser conhecido, não. Ele tem vergonha. Se para vir para a igreja for necessário ele passar pelas ruas mais escondidas para chegar aqui, ele faz isso. Aí eu fico pensando de Jesus voltar, né? Jesus não vai dar a volta, não, meu irmão. Jesus não vai dar a volta para te encontrar, não. Ou você está no aprisco e será levado como noivo, ou você é bote. E sendo bote, lá no céu tem lugar para você. Que o nosso Deus nessa noite traga a memória de cada um de vocês aquilo que precisa ser deixado para trás. Quando Jesus voltar, nem a roupa que nós estamos vestindo será levada ao céu. Seremos revestidos de incorruptibilidade, ou seja, o pecado não se chegará a nós. E eu quero dar um alerta aqui. Eu quero dar um alerta para toda a igreja. Canta lá, canta lá. Deus Santo de Israel. Eu quero dar um recado. O que você tiver que consertar na sua vida, conserta logo. Conserta logo. O que tem para consertar, conserta logo. Ah, pastor, mas eu errei. Amém. Pede perdão a Deus por se citar, mas conserta logo. Porque se nessa noite a sua alma foi requerida, pode ser que o Senhor deu autorização para que ninguém toque na sua vida. Talvez você ache que não tem nada a ver. Então, eu acho que lá no demônio, lá no inferno, tem um demônio que chama nada a ver. Eu já vi muita gente cair do cavalo aí com esse tal desse nada a ver. E nessa noite, que é comemorada a sexta-feira da paixão, o que você, como cristão, você passou pela tua cabeça algum momento do dia, que aquela chibatada da forrada era para você, passou pela tua cabeça que a cruz era para você, passou pela tua cabeça que o sofrimento todo de Jesus era para você. Se não passou isso na tua cabeça, tu é ingrato. E a ingratidão é uma questão de caráter. A pessoa que é ingrata, ela não tem caráter. A pessoa que é ingrata, ela não tem caráter. Então eu digo uma coisa para você: aquele que é ingrato, ele vai sempre escolher Barrabás, porque Barrabás para ele é cômodo. Ele vai sempre escolher Barrabás, porque Barrabás para ele é cômodo. Ele vai sempre escolher o lado bom da coisa e nunca o lado do sacrifício. Ele vai sempre escolher só os momentos de alegria, sabendo que de repente essa alegria é falsa. Eu conheço muitas pessoas que vestem uma capa de santidade, uma capa de felicidade, mas no fundo são frustradas. São pessoas frustradas, pessoas machucadas, feridas, mas que não dão o braço a torcer, que precisam de cura.
Não dão o braço a torcer que precisa descer na casa do oleiro. Não dão o braço a torcer que precisa ser amassado, pisado de novo, amassado e amassado para que ele seja feita dele um novo vaso. Enquanto você for cabeça dura, enquanto você for ingrato, Deus não vai pegar você na força, não, meu irmão. Deus não pega ninguém na força, não. Deus não pega ninguém na força. Quem é intruso é o diabo. O diabo tem intruso. A gente fica na porta, a gente de qualquer jeito. Ele tem intruso. E às vezes as nossas atitudes. E aí vem a palavra rema dessa noite para a sua vida. Talvez as nossas atitudes estão dando legalidade para o inimigo agir na nossa vida. E a legalidade, o que é a legalidade? É eu dar o poder a outro sobre mim. É eu dar poder a outra pessoa sobre mim. Quando você está devendo o banco tem uma legalidade sobre a sua vida. Quando você compra uma motocicleta, você pagou uma motocicleta, você foi lá e transferiu uma motocicleta, aquela motocicleta é sua, ninguém pode tomar de você. Eu quero dizer uma coisa para você: quando Jesus esteve pregado naquela cruz, esteve lá pregado naquela cruz, ele estava simplesmente rasgando a nota promissória que foi dada ao diabo lá no jardim do Éden. Seja grato pelo sacrifício de Jesus. Seja grato pelo que Jesus fez por você. Porque ele não precisava ter passado nada disso. Mas ele passou por você. Que nessa noite você não seja como Pedro foi, negando ao mestre. Mas que quando alguém olhar para você e falar para você: você é discípulo de alguém? Sou. De quem? Fulano de tal. É com ele que eu tenho aprendido. Não para engrandecer o seu mestre, mas para que as pessoas olhem para você e vejam que você é alguém diferente. Você não é alguém que está jogado às traças no mundo, não. Você não é alguém que está jogado às traças, não. Nós aqui nos importamos com o seu aprendizado. Nós nos importamos aqui com aquilo que acontece na tua vida. Por quê? Porque no dia que Jesus levar, ele vai perguntar para mim: por que você não ensinou isso para fulano de tal? Por que você não ensinou aquilo para Bertano? Márcio, o que você tem nas suas mãos para mim? Senhor, eu tenho essas ovelhas aqui que eu cuidei. O Senhor, pela direção do Senhor. Amém. São ovelhas perfeitas, ovelhas sadias, ovelhas que se deixaram tosar, que foi passado ali um metiolate nelas ali, não é metiolate, não, como é que chama aquele negócio? Roxo? Passa iodo. Aqui uma fazendeira aqui na nossa frente, aqui, ó. Sabe até o nome do negócio. O iodo foi passado em você. Você foi tosado. Você foi cuidado. E quando você chegar lá, olha, você vai chegar brilhando. Você vai chegar cheio da luz de Cristo. Mas se você é rebelde, se você não se deixa moldar, então, meu amigo, você é bode. E bode é rebelde. E lá no céu você não vai entrar. Você vai lá para o inferno e depois para o lago que arde com fogo e enxofre. Pastor, mas como é que o senhor sabe disso? Lê Bíblia. Lê Bíblia. Só você lê a Bíblia. Abre a Bíblia em vários textos aí. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Porque o céu existe, mas o inferno também existe. E tem uns bocó aí que precisam de achar que o inferno não existe.
existe. Se você não tiver uma vida em santidade com o Senhor, não tiver uma vida de crer no Senhor, teu caminho é ir para lá. Da mesma forma que se você está gastando os seus dias aqui, servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai, o céu também te aguarda. Decanta lá, palavras. Nessa noite, que Deus possa falar ao teu coração, que Deus possa trazer ao teu coração uma reflexão entre ser multidão, entre ser amigo e entre ser discípulo. E para encerrar esta homilia nessa noite, eu quero falar de uma pessoa, a pessoa que mais me chama a atenção dentro da Bíblia. Não é Sansão, não é Davi, não é Adão, não. É o apóstolo João. Sabe por quê? Porque ele foi o único que deitou em Jesus. Foi o único que deitou há 2000 e tantos anos atrás no peito de Jesus. E foi para ele. Ele foi o último apóstolo que morreu. O último. Mas para ele foi revelado o Apocalipse. Apóstolo Paulo fala que existiu um homem, se no corpo ou fora dele, não sei, foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não me é lícito falar. Ele estava falando dele mesmo. Mas quando o Senhor Jesus vem até João lá na ilha de Patmos, o que ele fala? Tudo tu vê, tu anota. Tudo você vê lá, você anota. E João foi anotando. O céu tinha muito de ouro, mais cristal, tinha não sei o quê, enfim, não sei o quê. Ele anotou tudo. Existe, irmãos. Se você ler os evangelhos, os 4 evangelhos, você vai ver que sempre havia alguém seguindo Jesus. Havia multidões seguindo Jesus. Havia os apóstolos seguindo Jesus. Havia mulheres seguindo Jesus. Mas eu quero dizer para você, e pega isso aí para você, não queira ser apenas multidão. Não queira ser apenas seguidor. Seguidores serão salvos? Sim, alguns serão. Na multidão alguém vai ser salvo? Vai também. Mas queira ser íntimo de Jesus. Queira ser íntimo dele. Você só vai viver grandes coisas na sua vida espiritual a partir do momento que você for íntimo dele. Enquanto ele não for o centro da sua vida, você vai viver essa vidinha que muitos têm vivido aí. Sexta-feira à noite vem para o culto, sábado vou comer pizza, domingo vem para o culto de manhã, ou talvez não, à noite eu venho para o culto, e de segunda a quinta-feira nada. Se for para você viver uma vida medíocre desse jeito, meus amados irmãos, eu falo a verdade para vocês, você não conhece nem um pouco de Jesus. Porque Jesus é muito mais interessante do que 3 cultos na semana. É muito mais interessante do que isso. Pastor, posso lavar a igreja? Fica à vontade. E estou aqui lavando a igreja, aqui, rua de cruz, sem. Aí vem o Senhor e pá! Filho, chega de viver, vem viver comigo aqui. Ah, pastor, me convidaram para pregar lá na igreja universal do Cuspe de Jesus. Amém, pode ir, vai lá, prega lá. Você está lá pregando e está descendo o azeite lá. De repente Jesus vem, ó, está na hora de você vir, vem. Ninguém nem te viu. Prepare. Ele virá como um ladrão. Ele não é um ladrão, mas ele virá como um ladrão. Se você souber a hora que o ladrão vai invadir a sua casa será a mais bem guardada da cidade. Então, nessa noite você receba essa palavra no teu coração e que Deus faça grandes coisas sobre a sua vida. Que você não seja um crente apenas de ser, mas seja de viver. Sempre digo que o homem cristão e a mulher cristã não tem que ser só cristão, tem que parecer também. A população tem que olhar para você e ver diferença em você. Se a população olha para você e vê você do jeito que você era antes, não mudou nada.
Nessa noite Deus fala ao seu coração. Amém? Vamos nos colocar de pé. Para você que nos acompanhou pelas mídias, que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo.